Presidente, fala com a gente, presidente. Presidente, qual foi o assunto? As manifestações que estão sendo feitas, o senhor decidiu? O presidente está com medo de ser preso, ministro. Ele veio conversar sobre isso aqui com vocês, pós primeiro. Houve alguma conversa para pacificar o país, ministro? Houve reconhecimento claro da derrota? Qual o próximo passo do STF, ministro, para reagir a todo esse clima de caos no país? Gente, um abraço. Boa noite, boa noite. Boa noite. O povo brasileiro crê ou acha que o presidente deveria fazer isto ou aquilo. O presidente tem comportamento de chefe de Estado e chefe de governo e tem que respeitar as prerrogativas do seu cargo e, principalmente, cumprir a Constituição à risca. Ou seja, ele só pode tomar uma atitude quando o Conselho Nacional da República, ou o Gabinete Institucional e também o Ministério da Defesa o aconselharem a tomar, na medida em que também o Procurador-Geral da República, o PGR, haver notado uma invasão de crime lesa constitucional ou lesa pátria. Nesse caso, tomando essa atitude, o presidente passará a agir vigorosamente dentro dos preceitos constitucionais. Isso pode significar muita coisa. A decretação do artigo 142 ou do 136, ou especificamente o ato institucional, que é uma prerrogativa única e exclusiva do presidente, no qual passa todos os poderes constitucionais para as mãos do presidente da República. Inclusive, cessa-se todos os direitos civis de todos os brasileiros, e ele tem autoridade suprema, com apoio das Forças Armadas, garantido por preceitos constitucionais, a fechar o Congresso e o Supremo Tribunal Federal por estarem agindo contra a República. Pode se perguntar o seguinte: por que isso ainda não foi feito? Porque isso não é feito segundo as expectativas da nação ou do povo, mas sim quando determinado momento ou atitude ou ação se faz necessária, na emergência de se ver ameaçar a República e o equilíbrio institucional do país. Você compreende isso? Então tudo tem um momento certo para ser feito e realizado dentro do espectro da lei. O presidente da República só pode tomar uma atitude quando ele julgar, pelo seu próprio critério, consultando o Conselho Nacional da República, de que não há outra saída a não ser fechar o sistema e promover uma restauração da ordem pública no Brasil. As providências seriam a decretação ou do artigo 142, ou mesmo de um ato institucional que é muito mais forte que o artigo 142, a colocação de tropas federais em todos os estados e municípios, no país como um todo, e, eminentemente, a prisão sumária de todos aqueles que, pelo Conselho Nacional da República, Gabinete Institucional, Ministério da Defesa, ou com a participação do PGR ou não, decretaram uma intervenção absoluta no Estado brasileiro. Isso representa, no caso do artigo 142, que dependeria de aprovação do Congresso. Caso o Congresso não aprove, aí sim, o presidente poderia lançar mão do expediente da decretação do ato institucional, que é um ato privativo da Presidência da República, na qual todos os poderes constitucionais saem do papel e vão para as mãos do presidente da República e das Forças Armadas. Com crise institucional instalada a partir da promulgação de um ato institucional, o presidente pode fechar o Supremo Tribunal, fechar o Congresso Nacional, controlar as vias de comunicações em todos os sentidos, cercear direitos civis, promover toque de recolher ativo em todo o país. Então será realmente aquilo que nós chamamos caos institucional, porque o presidente usará da sua força como chefe de governo, chefe de Estado e agora chefe absolutista dos preceitos constitucionais. O que está acontecendo no Brasil é que o Supremo Tribunal Federal, ou seja, os membros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, estão numa franca campanha, numa picuinha política, em ativismo político, contra a figura do presidente da República, que é o chefe de Estado e chefe de governo. Isso, obviamente, terá que chegar a termo, de um jeito ou de outro. Não temos nenhuma saída emergencial diante desse quadro que vem se formando. E as pessoas ficam cobrando muito do presidente, mas deixa eu lembrar, você me parece um pouco novo, me parece. Né? Na época de 31 de março de 1964, as pessoas pensam que foi só a vontade do presidente. Não foi. Não foi apenas pela manifestação do povo na rua, ou o pedido do Congresso à época, ou da mídia, reunidos num só coro, que pediram a intervenção militar constitucional naquela época, não. O fato é que decorreram 10 anos anteriores, antes daquele desfecho. Veja bem o que eu estou explicando para o senhor. Levou 10 anos antes da promulgação de 31 de março de 1964 na intervenção militar constitucional. Não foi uma coisa da noite para o dia. Nós estamos aí com o Brasil em crise há 2 anos. Isso não quer dizer que vamos esperar 10 anos, porque a crise que está se aprontando ou se estabelecendo no Brasil a partir dessas últimas ações do TSE e do STF apontam para uma sugestiva interferência do Poder Federal Executivo em todos os poderes em breve. É uma questão de tempo. Ou o que deveria ser o ideal,
O Supremo Tribunal Federal recua para sua posição e poder e prerrogativa constitucional, tanto quanto o TSE, ou então, se continuarem os ataques e as investidas com a tentativa de criminalizar o chefe de governo, chefe de Estado, sem provas contundentes, baseado apenas no achismo, porque é isso que eles estão fazendo, vai obrigar o Conselho Nacional da República, o Gabinete de Segurança Institucional, o Ministério da Defesa e o Presidente da República a decretar uma intervenção militar constitucional do país. E isso será, do ponto de vista prático, muito desastroso, porque isso interfere em muitas coisas, inclusive no plantel econômico do país. Então esperemos que esses senhores, embora não tenhamos essa esperança, ponham a cabeça no lugar e recuem antes que seja tarde demais. Porque uma vez decretado, tanto o artigo 142, com a aprovação do Congresso, o recusa do mesmo, que aí estará comprometida a ação do presidente, ele terá que lançar a mão de outro expediente, o ato institucional. Se for promulgado, aí sim o Brasil entrará num momento muito crítico, institucionalmente e legalmente falando. Esperemos, embora eu particularmente não creia, que os ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral não vão recuar, porque eles estão no ativismo político patente contra a figura do presidente, o que caracteriza-se como um crime lesa-pátria, porque não se pode afrontar o chefe de governo e chefe de Estado. Isso não é possível sem uma ação devida promovida, por exemplo, pela Procuradoria-Geral da República com todas as provas contundentes. Eles estão, em suma, abusando, extrapolando as suas prerrogativas e isso tem um preço. Há um preço a ser pago. Se eles querem pagar para ver, eles vão acabar tendo a resposta que querem, ou seja, uma intervenção federal. E se isso acontecer, aí sim o caldo vai entornar de vez. Ok? Um abraço para